Fala galera, tudo certo com todo mundo? Bom, hoje o assunto vai ser a Supercopa do Brasil, que aí no último domingo teve o seu grande jogo, né? Teve sua realização, porque é um torneio de jogo único, e teve sagrado aí um novo campeão da Supercopa do Brasil, que foi o São Paulo, que vai ser tema aí do finalzinho do nosso vídeo. Antes eu só gostaria de falar um pouquinho sobre o que ela é, né, dar um pouco de contexto sobre o modelo da competição, sobre como que ela funciona, um pouco o propósito e também dar um histórico, porque ela é uma competição um pouco diferente das outras, ela é bem recente, né, se você for considerar aí o futebol brasileiro, e teve um grande hiato. Então, vamos discutir isso também dentro do vídeo de hoje. Então, eu já peço aí para todo mundo aí deixar o like, né, seguir o canal e também nosso canal da Twitch, que é onde a gente faz nossas lives. Então, vamos começar a falar sobre a Supercopa do Brasil, né? Bom, a Supercopa do Brasil, ela é basicamente o que a gente chama de torneio de jogo único. Ela é só o jogo da taça. E é feito em partida única desde a sua segunda edição. A primeira ainda foi em duas partidas, mas isso foi mudado ainda lá nos anos 90. Então, esse é o modelo, jogo único, torneio valendo tudo em campo neutro. Independentemente dos times que estiverem envolvidos, o jogo deve ser em campo neutro, com estádio meio a meio, em quesito de torcida, para que não exista nenhum beneficiado nem nada. O torneio é composto por dois times, normalmente, que são o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Porém, pode acontecer do mesmo time ser campeão dos dois, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, o vice-campeão do Campeonato Brasileiro joga contra o campeão dos outros dois campeonatos. Isso aconteceu recentemente quando o Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil do Campeonato Brasileiro. Então, ele tinha os dois títulos e o adversário foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Perfeito? É uma Copa super tranquila, muito fácil de entender, porque é só um jogo, né? Então não tem muito problema aí. Dito isso, vamos passar um pouquinho sobre a história dessa competição. A gente não tem tantos campeões assim, até porque não teve tantas Copas disputadas. A gente tem o Flamengo como o maior campeão, com 2 conquistas. O Palmeiras, que ganhou uma vez, o Grêmio ganhou uma vez, o Corinthians ganhou uma vez, o Atlético Mineiro e o São Paulo também ganharam uma vez. Né? Então você vê que não existem grandes campeões da Supercopa do Brasil, até porque nós tivemos poucos jogos. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho do histórico da competição. Ela é uma competição um pouco curiosa, porque ela surgiu lá nos anos 90, literalmente em 1990, para ser um jogo que sagrasse um super campeão do nosso país. Muito pautado nas Supercopas que já existem na Europa há muito mais tempo, desde os anos 70, 60, enfim. De vários países, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra. É um torneio tradicional, que é como se fosse uma coroação, um bônus, digamos assim, para os times que então participaram. A CBF na época teve essa ideia e instaurou a Supercopa do Brasil em 1990, ainda no formato de jogo duplo. Né? Então você tem um jogo na casa de um jogo na casa do outro, o resultado somado dá o campeão. Não teve um grande sucesso na época esse jogo. Era uma coisa nova, o brasileiro não estava muito acostumado, ele também não acompanhava tanto os jogos do Campeonato Europeu, e esse é um ponto muito importante, porque depois isso mudou. Mas na época, o brasileiro não acompanhava tanto futebol europeu assim. Então, não existia essa comparação muito clara na mente das pessoas, do público. Então, não teve sucesso. Repetiram em 91, já como jogo único, e o público do jogo em si foi muito baixo. Se eu não me engano, foram menos de 5 mil pessoas que foram ver, e eram Corinthians e Flamengo, se eu não estou enganado. Então, é um público ridiculamente pequeno para um jogo desse tamanho, que na teoria dá uma taça e é uma coisa muito importante para os clubes. Deveria ser. Devido a isso, a CBF resolveu que não valeria mais a pena, que não pegou, não deu certo, e cancelou a Supercopa do Brasil depois de 1991, com só 2 times tendo sido campeões, Grêmio e Corinthians. O tempo passou e a Supercopa ficou no caminho. Parou de se falar sobre a Supercopa, as pessoas até esqueceram que isso poderia ser uma possibilidade, até que recentemente, que foi em 2020, talvez em parte por causa da pandemia, mas não existe um motivo formal da volta da Supercopa, tá? Isso não é claro, só temos suposições. Os torneios de futebol eles já estavam sem público, já estava uma situação mais, né, confusa nesse sentido, eles decidiram voltar com a Supercopa, também por entender que hoje em dia o público do futebol brasileiro ele enxergaria isso com outros olhos, porque existe um contato muito maior com o futebol europeu, né? Então, putz, a gente acompanha várias Supercopas já tem muitos anos. E esse público ia gostar de ver o time dele, ou um rival, jogando um torneio parecido aqui no Brasil. Então, essa Copa foi retornada em 2020. E deu muito certo. Diferentemente lá dos anos 90, ela deu muito certo.
voltou no mesmo formato de jogo único com o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, que já era previsto anteriormente no regulamento, e deu muito certo. O pessoal gostou, foi índices altos de audiência e de comparecimento no estádio, assim que se pôde voltar para o estádio, né? Então, isso agora faz parte do calendário brasileiro, né? Os calendários dos estaduais, eles também, de certa forma, eram um empecilho antigamente, porque os clubes levavam muito mais a sério a participação dos estaduais. Os estaduais eram tidos como uma taça muito mais importante lá nos anos 90, ainda eram, mas hoje em dia já teve um esvaziou, né? Os campeonatos estaduais, eles ficaram um pouco esvaziados. E nem o público, e nem os clubes, os jogadores, basicamente ninguém dos grandes clubes brasileiros se importa tanto assim com o estadual. É lógico que quando você joga contra o seu rival, você tem que ganhar. Existe uma pressão aí se você perde o estadual. Só que hoje em dia é diferente o jeito que se lida com isso. Então também abriu-se uma boa vontade de todos para que tivesse essa data extra do jogo da Supercopa, que valeria muito mais a pena para todos os envolvidos. Financeiramente, esportivamente, midiaticamente. Então por isso que é um sucesso a Supercopa hoje em dia, né? Dito tudo isso, a gente fez uma rápida aqui explicação do que é a Supercopa, uma coisa relativamente simples, né? E nova no país. E agora a gente parabeniza o São Paulo, né? Que foi o grande campeão aí da última edição. E foi um jogo bem legal, o jogo contra o Palmeiras, não necessariamente em chances criadas, um jogo muito absurdo no sentido de o que aconteceu nele, só que foi um jogo tenso, foi um jogo nervoso, foi um jogo de taça, né? Teve uma cara de final e foi decidido no final das contas nas penalidades e trouxe para o São Paulo, e aí por isso que eu estou trazendo aqui essa partezinha final do vídeo, né? Essa parabenização para o São Paulo, porque trouxe para o São Paulo o único título que ele ainda não tinha vencido, né? E já tinha disputado. O São Paulo é o único clube do Brasil que já ganhou absolutamente todas as competições em que participou. Só faltava a Copa do Brasil, que ganhou ano passado, e portanto a Supercopa do Brasil, que ganhou esse ano. Então o São Paulo se sagra o grande campeão do futebol brasileiro. Então, parabéns aí pro Clube São Paulo, que tá fazendo um bom trabalho, né? Já vinha fazendo um bom trabalho antigamente, no ano passado, com o Dorival. Pelo visto, o Thiago Carpini tá conseguindo manter esse bom trabalho, né? E isso pode trazer grandes recompensas pro São Paulo. Quem sabe um Campeonato Paulista, quem sabe algo a mais também esse ano. Mas já começou muito bem, né? E agora os outros clubes que corram atrás e tentem conseguir essas taças também para alcançar o São Paulo, né? Nessa disputa aí de quem será o maior time do Brasil, né? Essa é uma discussão complicada, Mas também não é o tópico aqui do nosso vídeo, perfeito? Então, parabéns ao São Paulo. A Supercopa do Brasil é um campeonato super legal. Vale uma taça no início do ano, um período que normalmente não tem nada, que o interesse no futebol tá só voltando, né? Assim, tá só voltando pro público. Você tá como se fosse saindo das férias do futebol. Para os jogadores é literalmente isso. Mas para os telespectadores também. Nosso vídeo também, ele tá aqui, né? Como uma continuação do nosso vídeo sobre as Supercopas Europeias, né, que a gente gravou um pouco mais cedo essa semana, né, semana passada, nem lembro mais, é muita coisa. E então, para também trazer para o nosso cenário nacional essa discussão. Beleza? Temos mais um vídeo que vai sair aí em breve, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, sobre o novo modelo da Copa do Mundo. Aproveitando aí o título, Supercopa, agora a gente vai falar da Copa do Mundo. Que vou trazer para vocês o que mudou, porque teve uma mudança grande de regulamento. Então, o que mudou, como é que vai estar e etc. Que aí vem Copa dos Estados Unidos em 2026, tá? Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Perfeito? Então fiquem atentos aí ao nosso canal, fiquem atentos aí a tudo que a gente sobe, às nossas lives da Twitch, que a gente tem as notícias do momento e tudo mais. Notícia do Corinthians, Mano Menezes, Flamengo, Santos, São Paulo, todos os clubes fora do eixo também, a gente traz os gols da rodada. Então, valeu, pessoal, por estarem aí seguindo, por estarem vendo, beleza? Obrigado e até o próximo.